Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos montar o esboço inicial do nosso time para a 16ª rodada do Cartola FC, mas antes de começar o vídeo eu peço a vocês para se inscreverem no canal, compartilhem o vídeo com os amigos e deixem o seu like que vocês vão estar me ajudando demais nesse início de canal. 15ª rodada passou e que rodada zicada, gente, 28,36 pontos foi a nossa pontuação. Foi a nossa pior pontuação da temporada, disparado. Algumas coisas acabaram fugindo do nosso controle, né? O Grêmio perdeu o saldo de gols. O Flamengo me apronta uma daquelas, né? Perdeu de 4-0 para o Inter dentro de casa, quando todo mundo achou que o Flamengo ganharia facilmente, mas faz parte. E sem contar que o nosso capitão era ele, o Gabigol, né? Que acabou sendo expulso. Foi uma tragédia total essa rodada para esquecer, mas bola para frente. Bora manter a regularidade que a gente tava, que tava legal. E agora é buscar a mitada nessa 16ª rodada do Cartola FC. Então, sem mais delongas, bora montar o nosso time para mitar nessa 16ª rodada. Então, bora lá montar o nosso time para essa 16ª rodada do Cartola FC. Rodada que se inicia no sábado às 5 horas, então às 4h30 o mercado vai fechar e às 3h30 no sábado a gente vai postar o nosso time final lá no @cartoleirofc. Então, se você não segue a gente no Instagram, nos sigam lá para acompanhar nosso time principal aí para essa 16ª rodada. Que tem jogos bem interessantes, né? Flamengo e Bragantino são os grandes favoritos da rodada. E temos o confronto entre líderes nessa rodada, entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Então, bora vender todo mundo no nosso time, esquecer essa rodada que foi terrível para a gente. E agora é focar em imitar nessa 16ª rodada. Bora começar a montar o time aqui pelo gol, que eu considero a posição mais difícil para escalar nessa rodada. Tá bem escasso de goleiros. A gente costuma escolher os goleiros mais baratos para essa rodada, mas os goleiros mais baratos não me agradam muito para essa rodada. Talvez o Matheus Teixeira do Bahia, 4,16 cartoletas. Acredito que das opções mais baratas ele seja a melhor. Por enquanto, eu vou estar escalando o Cleiton do Bragantino, 9,20 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. Por que eu vou estar escalando o Cleiton? O Bragantino está em uma ótima fase, é favoritaço a conseguir saldo de gols, e o ataque do Juventude está numa situação crítica. O Juventude, se eu não me engano, fez 10 gols no campeonato e 7 foram do Matheus Peixoto, que deixou o clube. Então, o Bragantino tem grande possibilidade de conseguir saldo de gols. Então, por conta disso, o Cleiton, por enquanto, vai ser o goleiro do nosso time. Vamos agora escolher os nossos laterais para a rodada. Caso você tenha um pouquinho mais de cartoletas, queira gastar mais com os laterais, eu indico o Aderlan do Bragantino, 13,73 cartoletas. Acredito que é uma das melhores opções da rodada, pensando em saldo de gols e retornos ofensivos. E também temos o Fagner do Corinthians, 13,56 cartoletas. Pega o Ceará dentro de casa. O Fagner na última rodada que fez sua maior pontuação na temporada, 12,10 pontos, então está numa fase muito boa, está numa regularidade impressionante, pode conquistar saldo de gols, então o Fagner é uma ótima escolha para essa rodada. A minha primeira escolha vai ser um lateral do Flamengo, que vai ser o Felipe Luiz, 8,03 cartoletas, pega o Sport dentro de casa. O Felipe Luiz tem sido um lateral muito regular no Cartola, muito por conta de desarme. É um lateral que desarma bastante. 37 desarmes em 13 jogos no campeonato. E sem saldo de gols está conquistando muitos pontos. Na última rodada, por exemplo, mesmo com o 4-0, fez 4,8 pontos. Então está um lateral muito confiável para a Cartola. E vocês vão me perguntar, mas o Flamengo foi muito mal na última rodada. Será que dá para confiar? Eu acredito que nessa rodada dá para confiar mais, porque o ataque do Sport é um pouco mais carente de opções, cede mais saldo de gols, então o Flamengo tem grande possibilidade de segurar saldo de gols nessa rodada. Então o Felipe Luiz vai ser minha primeira escolha. A minha segunda escolha vai ser um lateral que não tem grande possibilidade de segurar saldo de gols, só que é um lateral que gera muitos scouts, tem muitos retornos ofensivos, vai jogar o jogo mais equilibrado da rodada, é verdade, mas eu acredito que é uma ótima opção pensando nos scouts, que é o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, 7,66 cartoletas, pega o Palmeiras dentro de casa. Guilherme Arana que está voltando agora, estava nas Olimpíadas, fez uma competição impecável
E o Atlético está numa fase extraordinária, 8 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Então eu vou confiar nessa fase do Atlético para esse jogo decisivo contra o Palmeiras, jogo entre líderes. Então o Guilherme Arana vai ser a minha segunda escolha na lateral. E agora vamos escolher os nossos zagueiros para a rodada. Logo aqui de cara, duas opções muito boas para essa rodada, que são o Fabrício Bruno do Bragantino e o William Arão do Flamengo. O Fabrício Bruno é o zagueiro mais caro do Cartola, está custando 11,92 cartoletas. Além do benefício do saldo de gols, outro fator que pode ajudar na pontuação dele é a bola aérea ofensiva, que é uma qualidade muito forte que ele tem. Então ele é uma excelente escolha para essa 16ª rodada. Já o William Arão é um zagueiro que tem atuado mais como volante, tem desarmado bastante, sem contar que o Flamengo é favoritaço no jogo, pode conquistar o saldo de gols, então o William Arão se torna uma alternativa muito boa também. No entanto, por conta da quantidade de cartoletas, a gente perdeu 3 cartoletas nessa rodada, a gente vai escolher outras alternativas em relação a esses dois. A nossa primeira escolha vai ser o Léo Ortiz, 9,38 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. É um zagueiro regular no Cartola, tá numa fase boa, pode conquistar o saldo de gols, o Bragantino é favorito a isso. E sem contar que ele está na fase excepcional, foi convocado para a seleção brasileira recentemente, então ele se torna uma ótima alternativa para quem tem um pouquinho menos de cartoletas e não consegue escalar o Fabrício Bruno. A nossa segunda escolha vai ser um zagueiro do Flamengo que está desvalorizado, então se conquista o saldo de gols já é uma excelente valorização, que é o Gustavo Henrique. 4,97 cartoletas, pega o Sport dentro de casa. Ele está bem desvalorizado e ele tem a mesma qualidade que o Fabrício Bruno, que é a bola aérea ofensiva. Então é um jogo que o Flamengo tem tendência a cruzar muito na área e o Gustavo Henrique pode se beneficiar disso, pode fazer um golzinho aí para ajudar o Flamengo. Então por isso ele vai ser o segundo zagueiro do nosso time. Vamos agora escolher nossos 3 meias para a rodada. Os meias que estão mantendo uma regularidade impressionante nessa temporada, então bora caprichar na escolha dos nossos meias. E logo aqui de cara tem 2 nomes que para mim são unanimidades e dificilmente eu vou tirar do meu time para essa rodada, que são o Arrascaeta do Flamengo e o Ederson do Fortaleza. O Arrascaeta está custando 13,08 cartoletas, pega o Sport dentro de casa e na última rodada fez uma pontuação bem comum, só 2,4 pontos. Ele que vinha mantendo uma regularidade muito boa ao longo da temporada. Então a gente tem que aproveitar essa desvalorização do Arrascaeta, porque se ele imita, ele vai ganhar muitas cartoletas e a gente está precisando, porque na última rodada perdemos 3 cartoletas, coisa que a gente pode recuperar só com o Arrascaeta, porque o jogo é muito benéfico. Então o Arrascaeta vai estar no nosso time para a rodada. Já o Ederson custa 12,83 cartoletas, pega o Santos dentro de casa. Na última rodada, o Ederson só jogou 15 minutos contra o Palmeiras e ainda assim ele arrancou seus 2,30 pontos. É um jogador muito regular e a gente tem que aproveitar essa desvalorização do Ederson, porque não é todo dia que ele está desvalorizado. Está numa temporada impecável, desarma bastante, chega na frente, tem qualidade para chegar na frente para fazer um gol, dar uma assistência, chuta bastante. Então, excelente nome para essa rodada também. A nossa terceira escolha, a gente está em dúvida entre 2 nomes. O Terans do Atlético Paranaense está custando 12,08 cartoletas, pega o Cuiabá fora de casa. A gente não vai escalar o Terans por conta da valorização dele. Foi um jogador que foi muito bem na rodada, estava no nosso time inclusive, evitou um desastre ainda maior. Por conta da valorização a gente não vai escalar ele, mas é um ótimo jogador pensando em pontuação. Em vez do Terans, a gente vai escalar o Praxedes do Bragantino, 8,56 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. E é um jogador que desde que chegou ao clube está mantendo uma regularidade bacana, é um dos melhores meias do Bragantino, se não melhor ali junto com o Raul, fez 11,9 na última rodada que jogou, então pega um pouquinho também na questão da valorização, mas eu acho que o jogo é muito benéfico para o Bragantino, então o Praxedes vai ser a terceira escolha do nosso meio de campo. E finalmente vamos para a escolha do nosso ataque, que é onde a gente espera conquistar a maioria dos nossos pontos. Então bora caprichar na escolha dos nossos atacantes. E logo aqui de cara, 2 atacantes que não tem como deixar de fora por conta da fase que estão vivendo, que são Hulk e Bruno Henrique. Hulk está custando 22,32 cartoletas, pega o Palmeiras dentro de casa, confronto entre os líderes do campeonato, jogo equilibradíssimo, mas não dá para ignorar a fase que o Hulk está vivendo, né? 7 gols e 5 assistências em 14 jogos, está numa fase espetacular.
é unanimidade para mim nessa rodada. A segunda escolha, que é o Bruno Henrique, é pelo mesmo motivo, está vivendo uma fase espetacular, também tem 7 gols no Campeonato Brasileiro e não foi muito bem na última rodada, fez 4,3 pontos apenas, então não dá para ignorar a desvalorização do Bruno Henrique nessa rodada, porque se ele imita, a gente já recupera as cartoletas da última rodada só com o Bruno Henrique, então é unanimidade, não tem como deixar de fora. A nossa terceira escolha, a gente estava muito atento à situação do Pedro do Flamengo. Só que ele está machucado, ele não viajou para o Paraguai, onde o Flamengo vai enfrentar o Olímpia no meio de semana. Então, por enquanto, a gente não vai escalar ele no nosso time, mas vamos ficar atentos a uma possível recuperação do atacante do Flamengo. A nossa terceira escolha, por enquanto, vai ser o Robson do Fortaleza. 14,21 cartoletas, pega o Santos dentro de casa. O Robson, que também está vivendo uma fase espetacular, 7 gols no campeonato também, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro e nas últimas rodadas só tem feito pontuações impressionantes, como vocês podem ver aqui no gráfico, 11.1, 11.2, 11.9, 4.10, 10.4, então está numa fase espetacular. Claro, a valorização pega um pouquinho, mas um jogo contra o Santos, que tem uma defesa um pouco fraca, não está bem defensivamente no Campeonato Santos, o Robson pode deixar seu golzinho de novo, então eu acho que ele é uma excelente escolha para essa rodada e ele, por enquanto, vai ser o nosso terceiro atacante para a rodada. Para fechar o nosso time titular, vamos à escolha do nosso técnico. Temos disponíveis ainda 10,68 cartoletas, é um valor interessante aí para escolher o nosso técnico. Logo aqui de cara já te indico o Renato Gaúcho, se você tiver um pouquinho mais de cartoletas. 13,42 cartoletas que ele custa, está bem desvalorizado e, como eu disse nos jogadores anteriores, vocês têm que aproveitar a desvalorização do Flamengo para recuperar as cartoletas perdidas nessa última rodada. É muito importante isso, então o Renato Gaúcho é a melhor opção para essa rodada. A gente não vai escolher ele por conta da quantidade de cartoletas, a gente não tem o suficiente para colocar o Renato, mas a gente tem o suficiente para colocar aqui o Vojvoda do Fortaleza, 10,66 cartoletas, e ele vai ser o técnico do nosso time. Sobrou 2 centavos no nosso time foi escalado aí na risca e está pronto para mitar nessa 16ª rodada. E assim fechamos o nosso time para essa 16ª rodada do Cartola FC com Cleiton no gol, Guilherme Arana e Felipe Luiz nas laterais, Léo Ortiz e Gustavo Henrique na zaga, o meio-campo formado por Arrascaeta, Praxedes e Ederson, e o ataque com Hulk, Robson e Bruno Henrique comandados pelo Vojvoda. O time custou 140,12 cartoletas, sobrou 2 centavos aí no nosso time. E no banco de reservas temos o Daniel do Inter, ótima opção também pensando em saldo de gols. Edmar do Bragantino, que não é um jogador de cartola, mas pensando no saldo de gols do Bragantino é uma boa escolha. Léo Pereira, que é uma alternativa mais barata ao Gustavo Henrique e o William Arão. O Raul do Bragantino, que é um jogador muito de desarmes, pontua muito desarmando, então ótima escolha pensando no time titular também. E para o ataque, o Gilberto do Bahia, que também é um dos artilheiros do campeonato, não tem feito muitos gols, mas ótima opção também para essa rodada. E agora só falta escolher o nosso capitão para a rodada, tem opções muito boas para capitão para essa 16ª rodada, mas por enquanto a gente vai estar apostando aqui no Bruno Henrique do Flamengo. Bora confirmar a nossa escalação e agora é só torcer pela mitada nessa 16ª rodada do Cartola. Então é isso, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo ser compartilhado para mais pessoas, deem sugestões, críticas e deixem os seus respectivos times nos comentários para a gente debater sobre essa 16ª rodada do Cartola FC, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês no vídeo de hoje e até o próximo vídeo.